Morihei Ueshiba é um nome muito conhecido no mundo das artes marciais. Conhecido pelos praticantes de Aikido como o Sensei, ou o Grande Professor. Uma de suas últimas criações foi o Takemuso Aiki, fonte de iluminação espiritual e um Budô muito poderoso. Além de seus discípulos, poucos mestres de Aikido seguem essa filosofia pelo mundo. Mas no Brasil, o Shihan Wagner Bull, que possui o título de sétimo Dan, treina incansavelmente essa técnica e pratica essa arte todos os dias ao lado de seus alunos no Instituto Takemuso. O mestre Wagner Bull é o mais antigo praticante brasileiro e foi o primeiro latino-americano a receber o título de Shihan, PhD em Aikido, oficialmente pela Central Mundial de Aikido no Japão, o Aikikai Honbu Dojo. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos e não se esqueça do sininho para ficar por dentro de tudo que rola no mundo do Aikido. O local de treinamento do Aikido deve ter um ambiente templário, pois é onde você vai treinar, aprender a ter equilíbrio, harmonia e ser feliz. Para isso é preciso reverberar com o Ki, com a energia do universo. Quem quer ser professor, liderar um grupo de treinamento de Aikido e ainda não conhece o suficiente, não pode ensinar, deve ter a humildade de se colocar em um processo de aprendizado. Senão vai acontecer a situação de um cego conduzindo um cego, sem resultado concreto, né? E ainda mais, desmoralizando o caminho marcial. Que quem vai lá e assiste um treino desse vai dizer, isso aí não funciona para nada. Isso infelizmente está acontecendo, né? Aikido é uma coisa maravilhosa, é um caminho que vai ensinar o estudante a se defender de qualquer tipo de conflito danoso para ele, vai desenvolver a intuição, a sensibilidade, né? E ele vai atingir espiritualidade. Se ele for uma pessoa religiosa, ele vai ser ainda mais religioso, porque vai ficar sensível e vai perceber, vai sentir o mundo espiritual. Quem pensa que treino de Aikido se trata de meras coreografias, da pessoa ficar dançando, ficar fazendo movimentos, está longe do entendimento da arte, né? Não se trata nem de uma mera defesa pessoal, onde fica usando torções, né? Ou golpes traumáticos, soco, etc. Nada disso. Quem acreditar nisso vai perder seu tempo, né? E anos de treinamento. Fica acreditando numa ilusão. Infelizmente, existe gente boa ensinando Aikido no Brasil, mas tem muita gente que devia ser aluno e não se colocar como mestre. Investigue bem onde você vai começar. Veja quem é o professor, veja com quem ele treinou, né? Converse com os alunos, assista uma aula, veja se os alunos realmente conseguem fazer aquilo que esse pseudo-professor está ensinando, né? Cuidado! Aikido é uma maravilha, mas no lugar certo.
Apaixonados pelo Aikido, hoje temos um presentão para vocês. Nós temos um vídeo nada mais, nada menos do que do Seigo Yamaguchi. O Seigo Yamaguchi foi o aikidoísta mais notável que eu vi em termos de executar as técnicas relaxado e com bastante eficiência e com muita conexão, né? Ele era um professor incrível, né? Graças a ele que grandes mestres da atualidade acabaram se formando, como o Yasuno, o próprio Miyamoto, o próprio Endo, Shihan, o próprio Takeda, enfim, muita gente se tornou muito bom aikidoísta graças ao Yamaguchi Sensei, né? Eu conheci ele em final da década de 70. O professor Kawai convidou o Dosho Kishomaru, o professor Shibata e o professor Yamaguchi, né? Eles foram dar uma aula lá no Jardim Bonfilholi. Eu me lembro direitinho, até hoje, está na minha memória, não sei o que eu esqueci aquele. O Dosho Kishomaru começou a falar, inclusive ele falava de um jeito interessante, né? Ele ia falando assim, virando a cabeça assim, ó. Não parava de falar assim, falava assim para todo mundo, ó. Eu achei aquilo estranho, porque eu nunca tinha visto uma coisa dessa na minha vida, né? Ele falava assim, mas falando muito bem, que ele sempre falava muito bem, homem educado, né? Escrevia livros e sabia bastante teoria, né, do Aikido. Como líder e como intelectual, né, sempre foi muito respeitado lá, em todos os lugares. Foi o que, enfim, fez com que o Aikido se difundisse no mundo. Mais de 140 países têm agora Aikido, graças à direção dele, né. É bem verdade que o trabalho foi feito pelos Shihans, que se espalharam pelo mundo, mas quem estava na retaguarda dando toda essa estrutura, né, foi ele lá no Hombu Dojo. Esse vídeo, se você prestar bastante atenção, você pode aprender muito. Se você é aikidoísta, você pode aprender muito. É o mapa da mina, estudar Yamaguchi Sensei, né? Em termos de conexão. Ele é o rei da conexão, na minha opinião, né? E eu, aliás, quando ele esteve aqui no Brasil, lá nesse seminário, lá no Jardim Bonfilholi, no dia que ele chegou, a primeira pessoa que pegou no Yamaguchi Sensei fui eu. Depois que o Dosho falou, ele foi me dar aula, né? Aí ele estendeu o braço, eu fui pegar, ele entrou num Shihonage, praticamente quebrou meu cotovelo, né? Uma dor imensa, né? Travou. Não estava acostumado com tanta velocidade, porque aqui naquela época todo mundo treinava devagar. Ele entrou com aquela velocidade, eu quase quebrei o braço. E acabei não treinando depois, né? Porque doía tanto o braço, eu fiquei assistindo. Então por outro lado foi interessante, porque eu fiquei assistindo, então eu pude concentrar em todo o evento, né? Mas ele era muito bom. Eu me lembro, nunca me esqueci disso, o professor Breno me chegou e falou, Wagner, foi lá ele fez umas aulas ali numa academia que tinha ali, né, perto da República do Líbano, ali perto do Tribunal Estadual, né? De Contas, Tribunal de Contas, tem um lugar ali em Ibirapuera, e ele deu uma aula lá, e o Breno falou, ele foi nessa aula eu não estava, ele não estava. Ele falou assim, Wagner, você não sabe o que aconteceu. Eu estava fazendo lá e eu caí no chão, e a Yamaguchi Sensei veio, botou a mão, o dedo na minha cabeça assim, e eu quis levantar e não consegui, que coisa incrível. Então ficou, né? Então, hoje eu sei, hoje eu faço isso também, mas demorou, né, 4 décadas para aprender. E ele naquela época já fazia isso e já impressionava todo mundo, né? Não era um mestre assim de ki, de explosão de ki, nada disso, ele não era. Mas ele era aquele mestre assim de vinha, você grudava nele, ficava amarrado e ele te jogava que nem um boneco, todo mundo, né? É muito interessante. Assista o vídeo, né? Presta atenção se você é aikidoísta e você vai aprender muita coisa. Esse vídeo aí foi muito bem feito, foi profissional, né? Então vocês vão gostar. Aproveite!
O Sansei no Ye, ensino de Budô marcial, Aikido tradicional e caminho de iluminação espiritual. Na casa de Morihei Ueshiba, treina-se o Aikido como ele fazia, como um Budô, com marcialidade eficiente como defesa pessoal e um caminho de iluminação espiritual, e não como uma mera dança ou uma terapia mental e corporal. Aikido é um processo de luta que contém a essência de todas as religiões tradicionais. Ensina a sinceridade, a gratidão, o amor, o equilíbrio e a harmonia, levando à felicidade. Shihan Wagner Bull.